Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para a aula de número 11 da monitoria da disciplina de Anestesiologia do Centro Universitário de Goiatuba. Eu sou o Gabriel, o monitor responsável pela disciplina, e o professor efetivo dessa disciplina é o Dr. William Eduardo Pirola. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos aplicados a técnicas anestésicas básicas de injeção. Então, nessa aula, eu vou introduzir para vocês todos os conceitos básicos acerca das técnicas básicas de injeção. Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre as anestesias, tanto intra quanto extra-oral. Então, todos os bloqueios, infiltrativas, a gente vai fazer uma retomada de tudo que já foi dito e também introduzir uns conceitos a mais para que, em sequência, a gente possa falar mais especificadamente sobre as técnicas anestésicas da maxila e da mandíbula, tá? Bom, já introduzindo, eu trouxe de volta esse quadrinho que eu acho que tem lá na primeira aula, né? Que a anestesia ela se divide tanto em intra e extra-oral, e além disso a gente pode ter uma anestesia terminal e uma anestesia por bloqueio. E além disso, a anestesia terminal ela vai se dividir em tópica ou infiltrativa, e ainda a anestesia por bloqueio ela pode ser tanto regional quanto troncular, tá? E para que a gente possa falar sobre técnicas anestésicas, é importante a gente falar sobre a técnica traumática, né? Essa técnica traumática é um termo assim meio exagerado, porque infelizmente não tem como a anestesia ser atraumática mesmo, ser 100% atraumática, porque tem agulha, né? Tem a carpura, então o medo ele sempre vai vir. Mas é a forma como o Malamed define ela, né? E ela ali tem cerca de, se eu não me engano, 15 passos, 19 passos, são 19 passos que a gente tem que seguir para realizar essa técnica com exatidão. Bom, a técnica traumática ela vai constituir, como eu já disse, em 19 passos importantes, né? Então, primeiro, utilizar uma agulha pontiaguda esterilizada, lembrando que a agulha anestésica ela vem esterilizada, tá? Verificar o fluxo da solução anestésica local, e a gente sempre vai fazer essa verificação distante do paciente, tá? Para reduzir a questão do medo. A gente vai determinar se vai aquecer ou não o cartucho anestésico ou a seringa. Esse passo aqui, na verdade, aqui pro Brasil ele não funciona, porque a gente vive num país tropical, né? Uma temperatura ok, mas lá fora, né? Se a gente for seguir o Malamed, é um país frio, né? Então acaba que tem essa opção, porque injetar a solução fria vai, vai produzir mais estímulo, né? Por parte do paciente. Posicionar o paciente adequadamente, realizar a secagem do tecido, porque ele pede para utilizar o anestésico tópico, né? E o tópico ele precisa de uma superfície seca para funcionar de forma adequada. Passo número 6. Aplicar o antisséptico tópico, né? A clorexidina, pedir para o paciente fazer um bochecho, ou então fazer fricção com gás mesmo. Aplicação do anestésico tópico, esse passo compreende o 7A, e aí a gente tem o 7B, que enquanto você vai aplicando o anestésico tópico, dá uma conversada com o paciente, né, para promover aquele desestresse, estabelecer apoios para as mãos, porque, gente, é inevitável, dependendo do que você for fazer, você não vai ter apoio, e aí você vai produzir força, e o próprio tubete promove uma pressão contra, então acaba que você vai tremer por conta da força que você tem que exercer sem um apoio, né, então por isso que é importante você estabelecer apoio para reduzir o tremor. Então, quanto você apoia, você consegue forçar e diminuir o tremor, né? É ideal também que a gente estique o tecido, porque quanto mais esticado, menor a dor. Manter sempre a seringa fora da linha de visão do paciente para reduzir a questão do medo, né, da ansiedade. Introduzo a agulha na mucosa, observo o paciente, me comunico com ele, vou perguntando se está tudo bem. Nunca vou ficar falando, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Não, você vai perguntar se está tudo bem, puxa um outro assunto. Mas evita condicionar esse medo de tá doendo, tá doendo, tá doendo, porque vai acabar que vai promover até uma dor psicológica ali, né? Aí a gente já vai pro passo 12, que é injetar algumas gotas de solução do anestésico local. Então, a partir do momento que você vai inserindo a agulha, você já vai depositando umas gotas de solução, que no decorrer da entrada da agulha já vai promovendo anestesia ali na região.
Aí você vai avançando com a agulha lentamente ao alvo. Em sequência, deposita várias gotas de anestésico local antes de tocar o periósteo. Então, antes de você chegar no ponto adequado, já vai depositando ali para produzir uma dor menor, tá? Cheguei no ponto, o que eu vou fazer? Toco o osso, recuo. Antes de depositar definitivamente, eu vou aspirar 2 vezes para eu saber se eu não estou dentro de um vaso sanguíneo, para não promover uma toxicidade relativa ou até mesmo absoluta, tá? Então a gente sempre vai respeitar essa questão da aspiração dupla, que é justamente para saber se eu não estou dentro de um vaso. Inserir. Aspirei 2 vezes, voltou sangue, então estou dentro de um vaso sanguíneo. Volto e faço a punção novamente. 16A. Depositar lentamente a solução anestésica. Lembra que a deposição é em torno de 90 segundos. Se eu não estiver enganado, 1 minuto e meio do tubete. Porque quanto mais lentamente você depositar, melhor vai ser a dissipação do anestésico, né? Tem ali a questão da perfusão tecidual. Então, assim, se você injetar rápido, pode, se for uma estrutura nobre, como por exemplo, próximo de um nervo, pode promover até lesão por conta dessa pressão, né? Então, sempre injetar lentamente, pede para o paciente dar uma respirada, né? Que quanto mais lentamente você injetar, melhor vai ser o resultado, tá? De novo, comunica com o paciente. Passo 17, retira lentamente a seringa, cubra com a agulha e descarte. Aí você nunca vai cobrir com a mão, tá? Sempre pegar uma pinça ou então tentar pescar a capa da agulha. Observe o paciente após a injeção e registre a injeção na ficha do paciente, tá? Esses são os 19 passos propostos pelo Malamed para uma injeção atraumática. Bom, e para que a gente possa falar de anestésio, é importante a gente voltar em neuroanatomia, porque a gente tem que ter um conhecimento, né, das inervações, principalmente quando a gente for realizar uma anestesia, um bloqueio, ou então até mesmo uma troncular. De bloqueio, né, seja troncular ou regional. Então aqui a gente tem a inervação da maxila, né? Então ali falando do nosso famoso gânglio trigeminal, né? O quinto par craniano, que se divide em 3, né? Que é o V1, o ramo oftálmico, o, o maxilar e o mandibular, né? Que vai lá para a mandíbula. E aí a gente sabe que o maxilar ele tem diversas ramificações importantes, né? Principalmente quando a gente fala da anestesiologia, né? Então, assim, é a partir do maxilar que a gente vai ter o infraorbital, o nervo alveolar superior e posterior, o nervo alveolar superior anterior, o nervo alveolar superior médio, destes os ramos dentais e peridentais, o plexo dental. Antes de tudo também a gente tem o nervo infraorbital entrando no canal infraorbital. Então, assim, são todas estruturas extremamente importantes que a gente vai aprender em sequência. Quando a gente vai anestesiá-las e por que anestesiá-las, né? E aqui nessa outra imagem a gente também tem uma vista lateral, né? Que já mais do mandibular, né? Então, é o alveolar inferior, o mentual, a sua divisão anterior e posterior, né? Então, é importante a gente relembrar desses aspectos. Aqui a gente tem mais uma imagem, né, retratando sobre o quinto par craniano, né? Então, o V1 é o oftálmico, o V2 o maxilar, o V3 o mandibular e todas as suas subdivisões, né? A odonto fica mais restrita ao maxilar e o mandibular mesmo, né? Enquanto o oftálmico aqui tem as suas divisões importantes. Então aqui, ó, no maxilar, o infraorbital, o nervo alveolar superior, né? Superiores no geral, anterior, médio e posterior. Aqui já no mandibular o bucal, o lingual, que estão mais internos, o alveolar inferior, o milioide, o mentual, aurículo temporal. Então, são todas estruturas importantes que a gente tem que memorizar. Então, né, o quinto par craniano é denominado dessa forma por apresentar 3 ramos calibrosos distribuídos por áreas extensas da face, tanto superficiais como profundas, e divide-se em 3 ramos principais, o V1 que é o oftálmico, o V2 que é o maxilar e o V3 que é o mandibular.
Os três ramos formam uma porção maior, sensitiva, mas ainda existe uma porção menor motora, que se dirige à mandíbula em direção aos músculos da mastigação. Então, a sua raiz maior é a sensitiva, né? Responsável ali por sentir, né? Então, temperatura, dor, pressão e tato da face. Já a menor, que é motora, então ela vai ficar responsável por movimento, né? Então, ela está diretamente ligada aos músculos da mastigação, que é o temporal, masseter, o pterigóide lateral, o pterigóide medial, o miloiode, o ventre anterior do digástrico, o tensor do véu palatino e tensor do tímpano. A imagem aqui de novo. Outra estrutura importante também que a gente fala na odonto, principalmente quando a gente vai falar de Hoff, né, é o nervo facial, né? Então, o nervo facial ele tem todas as suas subdivisões, né? E acaba que é extremamente fundamental também, principalmente quando a gente fala da questão da paralisia facial periférica, né, que pode ser uma das complicações que a gente tem. Então ele vai se dividir em 5, né, o temporal, o zigomático, o bucal, o mandibular e o cervical, tá? Cada um é com a sua responsabilidade ali, né? Vale lembrar também que o facial ele fornece inervação motora para todos os músculos cutâneos da cabeça e do pescoço, enquanto o quinto par craniano, né, o trigêmeo, é mais uma parte motora, quer dizer, é mais uma parte sensitiva do que motora, né, a sua maior porção é sensitiva do que motora, aqui ela já é mais motora, mas também tem uma parte sensorial, né. Então aqui é tudo que já foi dito, né, fornece inervação motora para todos os músculos cutâneos da cabeça e do pescoço. Ele é motor e sensorial, tem relação com a paralisia facial periférica e divide-se em 5: temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical, tá? Aqui a imagem novamente. E agora falando um pouquinho das técnicas anestésicas. Aqui, já derivando, né, do que a gente já sabe de tipos infiltrativa e etc., a gente já vai dar uma introdução aqui acerca das técnicas anestésicas tanto de maxila quanto de mandíbula, tá? Então, quando falamos de técnicas anestésicas, temos dois grandes grupos, que são as técnicas em maxila e são as técnicas em mandíbula. Então, ó, dentre essas, a gente vai ter tanto a infiltração local, quanto bloqueio de campo, quanto bloqueio nervoso. Mas quando a gente fala principalmente de técnicas em maxila e mandíbula, a gente está falando de bloqueio nervoso ou então um bloqueio de campo, tá? Então, as técnicas da maxila, em resumo, são essas. São o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, ou ASP, né? Porque se vocês for ficar escrevendo alveolar superior posterior toda hora, principalmente na prova, não vai sobrar linha. Então, ASP é o resumo que a gente adota na instituição, tá? Alveolar superior médio, ou ASM, alveolar superior anterior, ou ASA, o infraorbital, que dentro do infraorbital a gente vai ter anestesia de duas estruturas, que é o bloqueio do nervo alveolar superior anterior e o bloqueio do nervo alveolar superior médio. A gente também tem o bloqueio do nervo palatino maior, que pode ser abreviado como NPM, e bloqueio do nervo nasopalatino, ou NP, tá? Pessoal, vocês podem olhar isso aqui e vocês podem ficar mega confusos. E realmente é muita informação de uma vez. Mas vão com calma, né? Vocês não são obrigados a pegar isso de primeira. Acaba que com o tempo isso vai se tornar normal. Porque vocês podem ver eu falando assim, né? Parecer algo super fácil, mas realmente não é. É uma série de informações que a gente tem que adquirir em pouquíssimo tempo. E é complicado, principalmente quando a gente tem esse primeiro contato, tá? Então podem ficar de boa, podem ficar calmos. Vão lendo que vai dar certo. Com o tempo vocês vão memorizando. É algo que depois se torna inato, tá? Já a técnica de mandíbula, então a gente vai ter umas opções a menos, né? Então a gente tem o bloqueio do nervo alveolar inferior, ou NAI, bloqueio do nervo bucal, bloqueio do nervo lingual, o nervo mentoniano e o nervo incisivo. Lembrando, gente, que todas, além dessas técnicas de bloqueio que eu citei, a gente sempre vai fazer uso da infiltrativa, né? Vestibular e palatina, principalmente quando a gente for fazer um procedimento cirúrgico. Dependendo da situação também, o próprio isolamento
Se for fazer uma enda, você tem que fazer, assim, ainda mais se for um caso de biopulpectomia, você tem que fazer o bloqueio nervoso do elemento, seja troncular ou seja infiltrativa mesmo. E você tem que complementar com infiltrativa mais na região de papila, porque o grampo, no ato da gente colocar o grampo, ele também promove dor. E na cirurgia a mesma coisa, o local onde você vai incisar, seja na vestibular ou na palatina, a gente faz anestesia por dois motivos. Um, para reduzir a dor naquele sítio, porque geralmente a anestesia por bloqueio vai ser mais só do elemento em si, não dos tecidos adjacentes a ele. E por a questão de hemostasia, né? Então, por conta do vasoconstritor, você vai ter um controle de sangramento melhor ali, tá? Aqui, de novo, a gente volta, né, à técnica de infiltração local, que tá lá nas primeiras aulas. Então, baseiam-se na indução com solução anestésica nas pequenas terminações nervosas na área de tratamento odontológico. Como exemplo, temos anestesia de terminações nervosas de um plexo dentário. Ela é indicada para um dente individual ou uma área isolada específica. Requer anestesia, né? Que requer anestesia, na verdade. O procedimento é realizado nas imediações do local da infiltração, então são mais pontos mais periféricos. Então aqui, ó, tá vendo que é uma infiltração local? Bom, a técnica de bloqueio de campo, então ela vai consistir na anestesia dos ramos nervosos terminais, na região do tratamento. Então, dessa forma, o anestésico é depositado perto dos ramos terminais maiores, de modo que a área anestesiada se torna circunscrita, impedindo passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central. Então, ela é ligeiramente distal do ponto de injeção, diferente da infiltração local, que ela vai ser geralmente o local que você quer. E é muito usado para obter anestesia pulpar de tecidos moles, quando depositada sobre o ápice de um dente, tá? Então, aqui o bloqueio de campo. Tá vendo que ela é um pouquinho mais distalizada do ponto, né? Vamos supor que o ponto é mais aqui o ápice das raízes mesmo. Então, já foi lá na mucosa. Quase uma técnica de bloqueio mesmo, né, nervoso. Na verdade, é uma técnica de bloqueio nervoso, né? Basicamente. Que aqui você já tá pegando os ramos do plexo, tá? E o bloqueio nervoso, propriamente dito, que o anestésico local é depositado próximo do tronco nervoso, principalmente, geralmente, distante do local de intervenção. Então, isso aqui principalmente na endo, gente. Situações que a gente tem um sítio bem inflamado, né? Que a inflamação tem relação direta com a fisiologia do anestésico, né? Então, a gente opta por essa técnica. A gente vai anestesiar o ramo principal de nervo específico e permitir que o tratamento seja realizado na região inervada pelo nervo. Então, o bloqueio nervoso aqui foi do infraorbital, inclusive. Então, aqui, ó, a gente tem o bloqueio do alveolar superior anterior e o bloqueio do alveolar superior médio, além de também pegar aqui ó, a asa do nariz. Por isso que o paciente, às vezes, sente que tem um problema para respirar, mas é porque pega a asa do nariz também, a parte superior do lábio. Então, aqui todas as distinções, né? Infiltração local, bem relacionada com o local que você quer trabalhar. O bloqueio de campo, que você vai pegar ali os plexos quase pegando um tronco, tipo assim, em questão de milímetros de diferença. E o bloqueio do nervo, que é um pouquinho mais distalizado ainda. Agora, gente, a gente vai falar de um ponto extremamente importante, que são os tipos de ossos, né? Então, a maior taxa de sucesso da técnica anestésica também tem relação com o tipo ósseo. E esse apresenta-se. Nossa, agora tá ruim. Maior na maxila, justamente por ser do tipo 3, ou seja, um osso mais esponjoso, menos compacto, quando comparado ao da mandíbula, permitindo uma melhor difusão do anestésico, né? Então, pela maxila ser um osso com mais espaço, né, digamos assim, porque um osso compacto ele tem mais espaço, né? A perfusão do anestésico no tecido vai ser melhor do que em comparação com o compacto da mandíbula, né? A mandíbula geralmente está aqui no 1 e no 2. Essa parede óssea muito comprimida, muito compacta, impede a passagem do anestésico. Tanto que quando vocês vão anestesiar geralmente, tanto na maxila quanto na mandíbula, dependendo da velocidade, o local que você estiver injetando, forma uma bolinha de anestésico. Porque
ele não conseguiu penetrar ali. Óbvio que você esperar, né, e massageando vai penetrando, mas demora um pouquinho. Então, o osso da maxila, ele tem maior porosidade, menor densidade cortical, facilita a difusão do anestésico, tem uma maior variação anatômica, uma maior vascularização e geralmente é o osso do tipo 3. Já na mandíbula, tem uma cortical mais espessa e mais densa, o que dificulta a difusão do anestésico e, em contrapartida, apresenta uma menor variação anatômica, geralmente o osso do tipo 1 ou do tipo 2. Aqui também mais uma demonstração dos tipos ósseos, né? Então, tipo 1, 2, 3 e 4. Né? Geralmente, assim, gente, não é que toda a maxila vai ser tipo 3, né? Tem locais da maxila que ela é tipo 1, tipo 2. Assim como na mandíbula, a mesma coisa, né? Ela não é inteira tipo 2 ou tipo 1, né? Mas é predominantemente esse tipo ósseo, mas a maxila tem uma região, uma variação maior. Se eu não me engano, é dividido por terços. Tem uma imagem que alguns autores fizeram, que cada terço geralmente é um tipo ósseo, tá? E agora a gente já entra em umas considerações importantes, né? Então, que a gente deve lembrar, né? Que a gente deve levar mesmo para que a gente faça uma anestesia mais eficaz, né? Então, os anestésicos devem ser aplicados lentamente, porque possuem pH ácido e promovem dano ao tecido. Né? Então, toda aquela questão de pressão, de difusão tecidual, de tipo ósseo, tudo isso tem relação com depositar lentamente, né? Para ter uma melhor absorção do tecido. O anestésico ele cria espaço para atuar promovendo analgesia. Então, além dele ter esse pH ácido, ele vai ter que abrir espaço ali. Né? Então, justamente por isso que ele promove uma certa dorzinha, um certo incômodo. A aplicação deve durar cerca de 2 minutos, né? Então ali é aqueles de 1 minuto e meio a 2 minutos que a gente tem, né? Cerca de 90 segundos ali, 90 a 60 mais 60, de 90 a alguns segundos ali, né? 60 mais 60, 120 é de 90 a 120 segundos que a gente tem. Além disso, a maxila, quando comparada à mandíbula, ela é menos complexa de anestesiar, tá? Principalmente quando a gente fala do bloqueio do nervo alveolar inferior, né? Que a gente também tem uma série de técnicas que, a partir da técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior, você pode fazer o bucal e o lingual. E também tem várias técnicas distintas de fazer o bucal e o lingual separado, né? Então, isso aí é com o tempo, gente. Vocês vão vendo, vai ver qual técnica fica melhor para ti. Verificar o fluxo distante do paciente, então você nunca vai chegar na cara dele e apertar para ver se está saindo, gente. Não, isso é coisa de filme. Não tocar periósteo, isso aqui é um tanto quanto complexo, porque quando a gente for falando das técnicas anestésicas, vocês vão ver que a gente tem que tocar o osso e recuar, né? Mas assim, evitar pressão, né? Então é toque e recua mesmo, deixa só esse leve incômodo. E a gente tem esse resuminho aqui básico que é muito importante. Então, toda técnica que a gente faz por vestibular, né, ou seja, geralmente é de bloqueio, eu vou promover a anestesia dos dentes. Mas todas que a gente faz por palatina, a gente vai anestesiar principalmente tecido mole e o ósseo ali adjacente, menos os dentes, tá? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia que engloba tudo isso, tem que fazer tanto a vestibular, né, que geralmente são de bloqueio, tanto as infiltrativas por palatina ou até mesmo por vestibular, né? E é por isso que na cirurgia a gente utiliza técnicas vestibulares e palatinas para promover o menor desconforto possível ao paciente, evitar que o paciente sinta dor. E agora, já entrando na parte final da aula, que são as complicações anestésicas, a gente tem algumas importantes. Então, cerca de 54,9% das complicações relacionadas ao processo de analgesia ocorrem até 5 minutos imediatamente após a aplicação. Então, a gente tem uma síncope vasodepressora, que é o desmaio, que pode ocorrer durante a própria aplicação, né? Ou seja, ali por conta de estresse, dor, ansiedade, medo. E o próprio estresse, dor, ansiedade e medo são complicações, né? Além disso, a gente tem a paralisia facial periférica, a gente tem a parestesia, a questão da autoinjúria, a necrose e mortalidade e morbidade. Vale citar também, gente, a gente lembrar da metemoglobinemia, né, que infelizmente é um processo que ocorre já um tempo ali avançado, depois que o paciente já saiu do consultório, está em casa, então assim,
Tudo isso a gente tem que dar a devida atenção, né? Fazer a aspiração dupla para não ver se está fazendo uma sobredosagem, né, relativa ou absoluta ali no paciente. Fazer o cálculo anestésico certinho, né? Sempre ficar ali no limite do estabelecido pelo cálculo, pelo fabricante também. Bom, a paralisia facial periférica é pouco relatada como possibilidade de ocorrência durante qualquer procedimento com necessidade de anestesia local, sendo seu insucesso incomum e pouco relatado. O caso apresentado nesse manuscrito, no caso do artigo, né, que está presente na aula, informa, esclarece e reforça o caráter temporário da ocorrência da paralisia facial periférica pela anestesia local odontológica e explica como o dentista deve proceder em sua ocorrência de nível ambulatorial. Então, a paralisia facial periférica é justamente isso aqui, ó. O paciente desse lado direito, né, do lado direito dele e esquerdo nosso, ele perdeu a questão motora e aí tá paralisado, né? E aí qual que é o nervo que vai estar mais associado a isso aqui? Exatamente, principalmente o facial, né? Não tanto o alveolar inferior. O que acaba que jogar essa desculpa para o odonto, né? Principalmente quando a gente fala de técnicas de, por exemplo, extração que deixou paralisia e etc. É muito difícil, porque o que está mais relacionado, o nervo responsável por essa região é o facial, e não o nervo alveolar inferior, ou não o ramo maxilar, ou não, e muito menos o ramo. Não é o ramo mandibular, né, o V3, e muito menos o V2, que é o maxilar. Então, assim, podem ser várias circunstâncias. Talvez o paciente estava com o dente muito infeccionado, e essa própria infecção, né, ali resultou nessa parestesia. Então, assim, não é algo comum, né? Como o próprio artigo disse, é algo muito pouco relatado, né? Então, a paralisia facial periférica, relação ali com o nervo facial, com o nervo misto, que a sua principal função é motora, e a função sensitiva. E o alveolar inferior, em contrapartida, a sua função é apenas sensitiva. Então, principalmente em caso de ortognática, gente, a extração de terceiro molar incluso impactado e etc., com cisto, o que o paciente queixa? Que ele perde sensibilidade, né? Então, ele não vai sentir o queixo, em alguns casos também perde a sensação da língua, então está mais relacionado à sensibilidade, não paralisia mesmo. O músculo parou de mexer, gente, da mímica facial, é o nervo facial, né? Então, que de certa forma está bem mais distante da nossa área de atuação, quando a gente fala dessas situações, né, de uma cirurgia, etc., do que o nervo alveolar inferior, tá? Então, aqui a gente tem todos os 13, 13 pares, 12, aqui, os 12 pares cranianos, né, o primeiro que é o oftálmico, o segundo que é o nervo óptico, o terceiro que é o oculomotor, o quarto que é o troclear, o quinto que é o trigêmeo, o sexto que é o abducente, o sétimo que é o nervo facial, o oitavo que é o vestíbulo coclear, o nono que é o glossofaríngeo, o 10º que é o vago, o 11º que é o acessório e o 12º que é o hipoglosso. Então, a paralisia facial periférica ela possui relação com a anestesia do nervo alveolar inferior, isso quando o anestésico é depositado acidentalmente próximo, levando acidentalmente próximo ao nervo facial e levando a paralisia transitória dos músculos da expressão facial e do lado anestesiado. Então, assim, gente, é algo bem mais complexo de acontecer do que com o alveolar inferior, tá? Então, assim, mesmo que tenha ramos terminais, beleza, mas, assim, tem uma série de complicações que devem ser levadas em questão antes do que simplesmente a deposição do anestésico, tá? E a parestesia ela é definida como uma alteração sensorial caracterizada por formigamento, dormência ou perca parcial da sensibilidade em determinada região do corpo, sem necessariamente ter essa associação
a estímulos externos. Na odontologia, ela ocorre principalmente na região inervada pelo nervo alveolar inferior, lingual ou o nervo mentoniano, então principalmente gente ortognática. O paciente fazer ortognática, ele vai perder essa sensibilidade, tanto ali do lingual, do lingual não, principalmente ali do mentoniano, né? Então, toda essa região aqui do queixo, eles queixam que para de sentir, então tem que fazer o tratamento adequado, né? Então, ela pode ser transitória e, em alguns casos raros, permanente, tá? Então, a parestesia ela é mais frequente em procedimentos realizados na mandíbula, né? Como eu já disse, ortognática é a mãe disso. O nervo lingual está presente em 0,23% das situações e o alveolar inferior de 0,4% a 8,4%. Então, uma variação bem grande, né? E quando a gente fala da parestesia, a gente tem diversos fatores associados. Então, o trauma mecânico do nervo, porque a gente tem que lembrar. O nervo, né, o neurônio, enfim, ele é uma célula extremamente diferenciada e especializada. E quanto mais diferenciado e especializado, menor a capacidade regenerativa de uma célula. Porque o corpo não tem estrutura suficiente para produzir mais dessas. Então, o nervo, se encostou nele, ele já interpreta como algo assim, surreal, entendeu? Então, assim, tocou no nervo, você já vai ter problema. Então, por isso que muita gente, às vezes, um siso bem impactado, bem incluso, tem parestesia de língua, de lábio, enfim, justamente por conta disso. Toxicidade do anestésico, pressão do volume anestésico sempre depositar lentamente e no local adequado, então a gente tem que ter uma boa técnica para evitar isso. Hematoma ou edema próximos ao nervo, isso aqui, principalmente quando a gente tem um sítio infeccioso, né, um cisto. E indo de combo com hematoma ou edema, infecção ou inflamação, tá? Que também está associado a agentes etiológicos distintos, cistos, né? E o tratamento para parestesia, não existe um tratamento específico, não é uma receita de bolo. Então a gente não tem um protocolo terapêutico adequado e devidamente efetivo. Então a gente dá um tiro no escuro. Para quando a gente fala de tratamento de parestesia. A maior conduta adotada é, então, evitar que ocorra parestesia. Então, gente, pedir exame de imagem, analisar certinho a radiografia. Geralmente não. O padrão ouro para cirurgia, gente, é a tomografia. Mas é caro, beleza, tudo bem. No entanto, se tu pedir uma panorâmica, viu ali o íntimo contato, tem que pedir tomografia, gente, não adianta. Em alguns últimos casos, vocês vão fazer com periapical. Mas, falou de cirurgia, é panorâmica. E se a panorâmica se suspeitar de alguma coisa, tomografia, tá? Para evitar risco. E, como alternativas, né? Falando da odontologia, a gente vai fazer laser terapia, né? Então, ali usar principalmente o laser infravermelho, né? Que é o responsável pela cicatrização. Pela regeneração. E também vitaminas do complexo B12, né? E dentro disso também, hoje em dia a gente entra com a físio também. A físio tem muitas coisas para fazer, principalmente em pó de ortognática. Entra a questão elétrica, eles também fazem laser. Então, assim, o que é importante aqui? Quanto antes o paciente começar e quanto mais tempo ele fazer. Porque, gente, não é rápido. Isso aqui é no mínimo 15 sessões para fazer. Acho que é 15 mesmo, se eu não estiver enganado. Se não são 15, é no mínimo 10 a 15 sessões pra gente ter um efeito. Então, assim, e é caro, né? Então, assim, por isso que evitar que ocorra é a melhor opção. Então, o que acontece? Às vezes o paciente tem que fazer uma extração. Tu pediu a panorâmica, viu que tá com íntimo contato. Pede a tomografia. Analisa certinho. Viu que mesmo assim vai ter risco, encaminha para um profissional extremamente capacitado e fala, eu não consigo fazer, encaminha para um buco, etc. Mas o que a gente tem que entender? Não é vergonha nenhuma não saber fazer, né? Vergonha não saber indicar, né? Então, assim, não consigo fazer, indica. Consigo fazer. Vamos agora do pressuposto de que eu consigo fazer. Mas não tem jeito nenhum, gente, de não ter parestesia. A raiz está abraçando o nervo. Para você tirar esse dente inteiro, ele vai...
vai ter esse toque. Explica pro paciente, ó, fulano, consigo tirar, mas ó, a chance de ter parestesia é tantos por cento. Põe ele a assinar o papel, né? Explica pra ele direitinho, porque tudo que a gente explica antes, beleza. Quer dizer que você teve domínio. Tudo que você explicou antes, a gente tá tudo certo. Tudo que você falou que podia acontecer antes de fazer, o paciente está orientado. Você esqueceu de explicar alguma coisa. Pegou e fez. Não documentou. Vira problema, né? Vira um probleminha grande. Tudo que você fala depois, o paciente vai interpretar como inexperiência, picaretagem, etc. Então, sempre procura falar antes. Senta, analisa, conversa direitinho, explica tintim por tintim para evitar qualquer dor de cabeça, sempre antes. Documenta, faz tudo certinho, tá? Isso é o que a gente tem que entender. Então, gente, esse foi o final da primeira aula. Agora a gente resta só mais duas, né? São a técnica de maxila e de mandíbula. Espero que sejam todos gostando, né? Tenham gostado, tenham ido bem nas primeiras provas. Fiquem calmos para as próximas. E qualquer dúvida, a gente estou disponível tanto aqui nos comentários quanto lá no grupo, tá? Obrigadão.